O professor de Educação Física e de Handebol Michael Machado dos Santos é uma pessoa muito conhecida em Andradas. É uma das referências do esporte para as crianças e jovens do projeto Provida. Durante a pandemia descobriu o amor pela corrida de longa distância. Ele, que já era adepto da corrida de 8 a 10 quilômetros, começou em 2020 a correr nas montanhas do município. Uma contemplação às belezas naturais aliada à prática dos exercícios físicos. Depois de muita dedicação e disciplina, no final de 2021, participou da sua primeira prova. A primeira prova minha foi o Caminho da Prece, de 70 quilômetros. Eu finalizei ela em 7 horas e 52 montei os treinos para essa prova. Foi minha primeira prova, né? Uma prova desafiadora aí, de montanha também, tá? Com bastante altimetria, com bastante subida. Logo depois eu fiz uma prova, né, de 42 km, né, que é a prova do Vulcano. Fiquei em primeiro na minha categoria e assim eu continuei os treinamentos, né? E desse jeito fui montando os treinos, fui auxiliando, montando minha planilha, organizando a alimentação. Corrida de longa distância, de ultramaratona, não é só pegar, colocar o tênis e sair para correr. A gente tem que ter um planejamento de alimentação, tem que ter um planejamento do percurso, tem que ter um planejamento de altimetria, de subida, o tanto que você vai subir. E isso daí começou a me deixar fascinado, essa parte de treinamento, né? Eu gostei muito nessa parte aí de treinamento, né, de corrida de longa distância. A última prova foi a Indomit, 80 quilômetros de percurso. Além de muito estudo sobre as provas de corrida de longa distância, ele contou com a ajuda de atletas veteranos nessa modalidade. Então, essa prova, a largada foi em São Bento da Sapucaí, foi ao redor da Pedra do Baú, né? A largada foi 10 horas da noite na sexta-feira. A gente tem que levar todos os equipamentos obrigatórios, né? Que são a mochila de hidratação, a alimentação que você treinou, né? Que teu corpo adaptou para fazer essa alimentação. Você tem que levar os equipamentos anorak, segunda pele, certo? Então você tem que levar vários equipamentos obrigatórios, então a mochila já vai pesada. A lanterna também, né, de cabeça, headlamp. A largada foi às 10 horas da noite, né? O percurso eu pensei no início que era mais estradão, certo? E o percurso foi quase 90% de trilha. Um percurso duríssimo, com muita elevação, então era um percurso que você subia, certo? E depois descia, não tinha reta, tem que passar em rio, entendeu? De madrugada, correr com o pé molhado, então você tem que fazer uma preparação para o pé também, certo? Tem que passar uma pomada anti-atrito para poder não dar bolha, para você não quebrar no meio da prova por conta de bolha, né? Então você tem que fazer toda uma preparação. Realça que teve que vencer seu próprio corpo. O desafio ficou maior depois do quilômetro 15. A gente já tem que passar dentro do rio, então o pé já estava molhado. Então já ficou uma prova já um pouquinho mais difícil, né? Porque se você não fizer uma bandagem, passar um anti-atrito no pé, passar um anti-atrito onde que tem os locais onde que você faz o movimento, né? Que tem o atrito, isso aí pode dar uma assadura, pode dar uma bolha e atrapalhar você para a prova no decorrer do percurso. Muita subida, muita descida, você tem que se guiar, você tem que fazer a alimentação correta, fazer o planejamento de hora em hora, entendeu? Ou chega uma hora que você tem que fazer de hora em hora a alimentação para você não ficar lá na frente, você não fazer falta, né? Você não quebrar na prova. Altiometria muito forte, trilha técnica, entendeu? Muitas vezes você tem que trabalhar muita mente, porque muitas vezes você corre sozinho muito tempo numa trilha fechada. Eu gosto de prova assim de desafio, certo? E é uma prova que não é para qualquer um, tem que treinar bastante. O professor conquistou um ótimo resultado. Ficou em 36º colocado na competição geral e 14º na sua categoria. A intenção é melhorar o rendimento para as próximas provas e algumas adequações devem ser realizadas. No quilômetro 50, entendeu, dessa prova, na hora que eu saí de uma trilha lá, para entrar em outra, e eu estava até bem, certo? Só que aí choveu, deu uma chuva de madrugada e eu não estava esperando essa chuva. Porém, eu estava com os equipamentos obrigatórios, anorak e tudo. Só que eu errei no meu tênis, certo? Que serve de aprendizado aí. Meu tênis não tinha o grip. Eu estava com 2 tênis, eu pensei que fosse mais estradão, fosse mais asfalto, né? Que a maioria das provas que eu fiz era mais estradão, né? E essa prova é quase 90% de trilha.
Até quando estava seco, eu estava bem na prova, né? Estava na colocação boa. Só que aí o que aconteceu? A prova ficou, já era técnica, ela ficou mais técnica ainda, ficou escorregadia. A partir do quilômetro, né, mais 30 quilômetros, aí eu fui para tentar finalizar a prova, escorregando muito nas trilhas. E ficou uma prova muito técnica, muito difícil para realizar ela até o final. E eu fico feliz de ter finalizado uma prova dessa, porque uma prova dessa aí não é para qualquer um. Pela altimetria, deu quase 5.000 de ganho de elevação. É uma prova muito difícil para realizar, é muita subida, então você tem que treinar muito forte.